pessoal, aqui é a Rutiele do canal do Cálculo e o tema da aula de hoje é taxa de variação. Vamos aprender? Taxa de variação é algo que a gente já estuda desde o ensino médio, só que não é muito assim falado pra gente não. Quando nós estudamos a velocidade média e a velocidade instantânea lá no ensino médio, é exatamente taxa de variação que nós estamos falando, tá? Então, ΔX é um acréscimo. Muitas vezes aqui nas videoaulas eu falo H também, tá? Eu chamo esse acréscimo de H. É o mesmo, é a mesma ideia. Porque eu faço X mais H. Então, eu posso chamar esse X mais H de X mais ΔX. Então, seria esse tamanho aqui, que é o ΔX, ou também pode ser chamado de H, tá? Que eu muitas vezes uso H. Quem é, então, ΔY sobre ΔX? O ΔY é F de X, F desse ponto menos F desse. Então, a variação em Y, tá? Então, seria F de X mais H, né? Ou F de X mais ΔX menos F de X. ΔX continua ΔX, que é X2 menos X1, que é esse ponto menos esse, tá? Isso daqui, gente, nós chamamos de taxa média de variação. Tá vendo que isso aqui é uma média? É um delta em cima e um delta embaixo. Então, isso aqui a gente chama de médio. Qual que é a ideia da variação instantânea ou apenas taxa de variação? Muitas vezes a gente não fala taxa instantânea de variação, a gente fala taxa de variação. Quando eu falar de variação, eu estou falando do limite. Quando eu falar taxa média, eu estou falando do quociente, tá vendo? Do quociente ΔY, ΔX. Aqui, na taxa de variação, eu vou fazer então a derivada. A derivada, nós já vimos que f' de x pode ser a diferencial em y sobre a diferencial em x, tá vendo? Então, o que eu tô fazendo? Eu quero fazer o limite de ΔX tender a zero, f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Repare que isso aqui é a própria definição de derivada, olha. Limite de h tendendo a zero, f de x mais h menos fx sobre h. Então, isso aqui é a definição de derivada, que a gente chama de taxa instantânea de variação, tá? Vamos ver aqui um primeiro exemplo. Sabemos que a área de um quadrado pode ser obtida como função de seu lado L. Como é que eu calculo, então, a área de um quadrado? Se o meu quadrado tem lado L, a área que depende do lado é dado por L ao quadrado. Então, isso aqui é uma função que tem a variável independente L e a variável dependente A. A de L é L ao quadrado. Letra A. Determinar a taxa de variação média da área de um quadrado em relação ao lado quando este varia de 2,5 a 3 metros. Então, o que eu quero? Eu quero ΔA sobre ΔL. ΔA é A desse menos A desse, tá vendo? Por que eu tenho 2,5, que é o X1, e 3, que é o X2? Quem que é o delta aqui? Diferença 0,5, ó. Tá vendo, ó? 3 menos 2,5 é o ΔL, então o ΔL é 0,5. A de 3, qual que é a área de um quadrado de lado 3? 9. Área de um quadrado de lado 2,5, 6,25. Como que você faz, então? Você faz essa diferença e dá 5,5 metros. Então, isso daqui é a variação média, tá? 5,5 metros. Vamos ver agora a variação instantânea, que é a letra B. Letra B. Determinar a taxa de variação. Tá vendo que eu não falo instantânea? Então, quando eu falo apenas taxa de variação, eu quero a instantânea. Da área em relação ao lado, quando este mede 4. Então, área depende de L a essa proporção L ao quadrado. Derivada, 2L, tá vendo? A regra da potência. Quando o lado mede 4, eu vou fazer, então, a linha de 4, que dá 2 vezes 4, que dá 8 metros, tá? Então, repare que a variação média deu 5,5. Já a variação deu 8, tá vendo? É uma diferença bem considerável. Vamos ver o segundo exemplo.
Acumula-se areia em um monte com forma de um cone. Então, ó, o monte forma um cone, onde a altura é igual ao raio da base. Então, aqui nesse caso, H é igual a R. Neste exemplo, não é sempre que o H é igual a R, foi dado no exemplo. Se o volume de areia cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora, então que dado é esse, ó? Cresce a uma taxa de 10 metros cúbicos por hora. Ele está dizendo, então, que a derivada do volume em relação ao tempo por hora é igual a 10 metros cúbicos por hora. Isso aqui vai ser um dado importante, ó, dV dt, 10 metros cúbicos por hora. A que razão aumenta a área da base, ou seja, a área desse círculo, quando a altura do monte é 4 metros? Então, ele quer saber a razão que varia a área da base em função à altura. A altura do monte, que nesse caso a altura é igual ao raio da base, tá? Então, vamos começar. A área da base é um círculo. Então, a área é πr ao quadrado, tá? O volume da areia é o volume de um cone. Então, é 1/3 de πr ao quadrado H, que é o volume do cone. Nesse caso, H é igual a R. Então, no lugar desse H aqui, eu posso colocar R, que é o que eu vou fazer agora, tá? Então, vamos ver como que fica isso. Aqui, então, o que ele quer saber? Ele quer saber dA dt, ou seja, área da base, que é a área do círculo da base. Qual que é a variação dessa área em relação ao tempo quando o raio ou a altura do cone mede 4 metros? É isso que eu quero saber. Então, vamos começar. dA dt, tá? dA dt, então, ó, a função área depende do raio, que depende do tempo. Então, A depende R, que depende T. É uma função composta. A área depende do raio, que depende do tempo. O raio está se modificando com o tempo, tá? Então, como que acontece isso? Eu vou fazer o quê, ó? A de R de T. Eu quero derivar A em relação a T. Então, eu vou aplicar o quê aqui? Regra da cadeia. Vou derivar A e vou aplicar em R, ó, em relação a R, vezes dr dt. Tá? Regra da cadeia aqui. Derivada de A em relação a R é fácil, ó. Deriva isso aqui em relação a R, dá 2πr. Eu coloquei aqui, ó, 2πr. Vezes dr dt, tá? Só que agora eu preciso descobrir quem é dr dt. O que eu vou fazer? Eu vou usar os dados do problema. O volume é esse, por quê? Porque no volume do cone eu já substituí o H por R, porque foi dado, tá? Então, o volume é esse, porque H é igual a R por hipótese do problema. Outra coisa muito importante que foi dado no problema é isso aqui, ó. Esse dV dt, ele foi dado que é igual a 10, tá? Eu até tinha escrito aqui para vocês, ó, dV dt é 10. Nós vamos usar isso agora. Então, olha, dV dt... Lembre que o V depende de R e o R depende de T. Então, também a função V depende de R, que depende de T. Derivar isso é aplicar a regra da cadeia, ó. Deriva o V em relação a R e multiplica por R em relação a T. Então, eu consigo isolar isso aqui, ó. dr dt é esse dividido por esse. Esse vale 10, porque foi dado no problema. dV dr é derivar isso aqui em relação a R. Quando eu derivo aqui, ó, regra da potência, ó, R ao cubo derivado dá 3R ao quadrado. Então, fica πr ao quadrado, tá? Então, dr dt fica isso aqui, ó, 10 sobre πr ao quadrado, tá? Então, eu volto aqui, ó, dA dt é 2πr, dr dt, só que dr dt é 10 sobre πr ao quadrado. Então, dA dt, que é o que eu quero, ó, dA dt é 20 sobre R, tá? Então, agora eu vou usar dA dt, então, eu achei dA dt é igual a 20 sobre R. Se eu achei isso, agora fica fácil, porque quando o R vale 4, então eu faço 20 sobre 4, que dá 5 metros quadrados sobre
É por hora, tá? Por hora. Quando a altura do monte é 4 metros, a área da base cresce a uma taxa de 5 metros quadrados por hora. E aí, gostou da aula? Se gostou, deixe o seu curtir e compartilhe o vídeo com seus amigos, para que esse projeto sempre cresça e floresça. Até a próxima! Tchau!